Bom, enquanto vão chegando mais gente aí, eu quero agradecer a confiança de vocês estarem aqui para assistir, para aprender um pouquinho sobre gestão do tempo. A gente sabe que esse é um problema sério que muita gente sofre aí com a falta de tempo. Então eu quero só me apresentar para aqueles que não me conhecem e essa live vai ficar disponível aí por 24 horas aqui no Instagram e o replay para quem quiser. Então deixa eu me apresentar rapidinho para aqueles que não me conhecem entender um pouquinho do que eu falo e do que a gente trabalha. Eu sou especialista em liderança e gestão empresarial, sou Master Coach e eu sou movida a resultados. Vocês que estão por aqui, que já me conhecem pessoalmente, sabem que eu sou movida a resultados. Então, eu busco o resultado. E tudo que eu faço, eu tenho que alcançar o resultado que eu desejo. E isso me levou a entender por que as pessoas não têm tempo, por que as pessoas usam um monte de método comprovado de sucesso e com alguns dão certo e com outros não dão. Então tem 5 anos que eu estudo gestão do tempo para ensinar as pessoas, para entender por que as pessoas não conseguem produzir, não conseguem ter tempo para fazer tudo aquilo que elas precisam. E o que mais me chamou a atenção em tudo isso é que as pessoas não percebem que o seu modo de agir interfere no uso do seu tempo. Muitas coisas que elas fazem atrapalham o uso do tempo e elas não percebem que isso acontece, que isso que faz com que complique a gestão do tempo e com que o resultado seja não ter tempo. Tá entrando mais gente aí, vamos esperando, Renatinha, vamos aí ter tempo, o resultado, buscar o alto D aí, Renata? Sinara, Maena entrando, cunhada aparecendo por aqui para aprender a ter tempo, né, cunhada? Vamos lá então. Vamos falar então disso, o que é que acontece? Me conta aí, deixa seu comentário aí me dizendo qual é a sua dúvida, o que é que faz... Qual é a sua maior dificuldade na gestão do tempo? O que é que faz com que você não tenha tempo? Por que você não tem tempo? Me mostra aí, se é tão óbvio que é o seu jeito de agir, a sua maneira de ser, atrapalha o seu uso do tempo, o que é que você faz que não tem tempo? Qual é a característica principal do seu perfil que faz com que você não tenha tempo? Me conta aí um pouquinho. Vou esperar você me responder aí no comentário. Sejam bem-vindos os que estão chegando aí agora. Fala aí o que você não tem tempo. Por quê? O que é que você quer fazer com mais tempo? Bom, gente, eu não quero usar muito do seu tempo. Eu gosto de ser muito direta nas minhas falas, no que eu faço, para não perder tempo. Porque todo mundo não tem tempo corrido. Então, para que não perca tempo, a gente vai direto ao ponto, ok? O objetivo nosso aqui hoje é trabalhar essa questão de você entender o seu comportamento e quais as características do seu comportamento que faz com que você não tenha tempo. A partir daí, você conseguir gerenciar o seu tempo de uma forma mais eficiente, mais eficaz e que faça com que você tenha resultado naquilo que você faz. Tem gente aí falando que a procrastinação, não conseguir definir prioridades, tudo isso não é bem... Eu vou falando mais aqui na frente e você vai entender que perfil produtivo vai além dessas coisas, vai além do planejamento, vai além de estabelecer metas, de estabelecer prioridades, de fazer lista de tarefas, de ter planejamento, vai muito além disso. Não é só por que você procrastina, por exemplo. O que acontece no seu perfil comportamental que te leva a procrastinar? Eu já vi gente por aí dizendo que procrastinação é falta de vergonha na cara, e na verdade não é. Procrastinação tem pesquisas que mostram que é fisiológica, que faz parte do ser daquela pessoa que procrastina, mas ela tem que trabalhar para não procrastinar, certo? Então nós vamos estudar características de
perfil. Qual é o perfil? Quais são as características, o conjunto de características que impede o seu uso do tempo? E aí nós vamos ver aqui hoje 3 coisas, 3 pontos. O que é o perfil produtivo? Qual a importância de conhecer o seu perfil produtivo e como ele interfere no uso do tempo? Eu quero deixar bem claro que não existe um teste específico para te dizer qual é o seu perfil. Você não vai fazer um teste como um DISC, por exemplo, e saber qual é o seu perfil produtivo. O perfil produtivo é um conjunto de situações, de coisas, de comportamentos que te levam a produzir bem ou produzir mal, ok? Então vamos lá, contextualizando todo esse assunto. Hoje em dia, com toda essa facilidade de informação em tempo real, tudo disponível a toda hora, o que acontece? Que as pessoas não têm tempo. Em vez das pessoas terem tempo com as facilidades, elas estão cada vez mais sobrecarregadas, tendo uma vida corrida, uma vida desequilibrada, envolvendo ou gastando tempo excessivo com o trabalho e deixando as outras áreas da vida de lado. Com isso, vem o estresse, as doenças físicas, as doenças que atacam aí o seu físico, que você não consegue ser mais produtivo, ter condições de produzir mais. E produzir mais não é usar mais o tempo, é usar o tempo de forma melhor. E essa correria eterna tem feito com que as pessoas achem que isso é normal, que não tem outra forma de viver que não seja tendo sob pressão, sem tempo, sem fazer aquilo que quer, sem fazer aquilo que deseja, porque é normal não ter tempo, todo mundo não tem tempo, ninguém consegue ter tempo, mas não é assim. Você pode e deve buscar uma forma de ter tempo. Tem uma infinidade de variedades, de definições e motivos que fazem com que você não tenha tempo. São aquelas goteirinhas, aquelas perdas de tempo com trivialidades, é a desorganização, é a procrastinação, é também, como a Renata falou aí, a questão das prioridades não bem estabelecidas. Tem gente que não sabe dizer não, diz sim para tudo, não tem foco, não consegue focar para ter um tempo exclusivo para o que está fazendo e assim terminar mais rápido o que está fazendo. E o principal deles, de tudo isso que eu tenho buscado entender, é que as pessoas não entendem, ou não conhecem, ou não sabem que o seu modo de agir é que está interferindo na gestão do seu tempo. Aquelas características do seu perfil são tão naturais para você que você não percebe que é isso que está minando o seu tempo. E aqui nós vamos trabalhar exatamente isso, entender essa situação, ok? Não precisa mais você se sentir cansada, desanimada, sobrecarregada, frustrada por ter tentado um monte de método de produtividade e não ter dado certo. Você vai conseguir atender a sua demanda e ter tempo para aquilo que você precisa e para aquilo que você quer, basicamente trabalhando o seu perfil produtivo. Quando a gente fala em prioridades, o que acontece é que existem 4 áreas da vida que você precisa dedicar tempo. Se você não tiver colocado essas 4 áreas como prioridade, a sua falta de qualidade de vida vai fazer com que você continue sentindo todas essas coisas que eu acabei de falar e não gerenciando o seu tempo de uma forma correta, ok? Então, os relacionamentos, a saúde, o trabalho e a vida espiritual, seja na religião que você acredita, mas viver o seu propósito, o seu significado. Você precisa ter tempo para investir nessas 4 áreas, buscando o equilíbrio e assim você conseguir gerenciar o tempo de uma forma melhor, ser mais produtivo e conseguir fazer tudo aquilo que você quer, buscando resultados extraordinários aqui naquilo que você se propuser fazer. Bom, o grande problema em tudo isso que eu falei já, dessa falta de tempo eterno e crônica para todos que estão acostumados a viver nessa correria, é que
elas não prestam atenção no seu modo de agir. E esse modo de agir é que vai definir o seu uso do tempo, como eu já disse. E aí não adianta você baixar um monte de app, testar aquele método que saiu no New York Times em primeiro lugar, ou testar mais um método que aquele seu colega de trabalho usa e dá super certo para ele. Vai ser mais uma tentativa frustrada, vai ser mais uma situação que você vai se sentir incompetente, incapaz e não vai conseguir gerenciar o seu tempo. Esses dias eu conversando com uma empresária, ela me disse que eu postei um vídeo falando dos estilos produtivos e ela falou assim, olha, identifiquei meu estilo produtivo, eu acabei de comprar um planner e guardei na gaveta porque eu não dou conta de usar esse negócio. E aí eu ia te perguntar como é que eu faço para usar. E aí ela disse, eu nem perguntei, porque a resposta era, eu não tenho vergonha na cara, é por isso que eu guardo tudo aquilo que eu compro para gerenciar o tempo. E na verdade não é assim. Você não tem que se depreciar dessa forma. É o seu perfil, é aquela ferramenta que você está usando que não é adequado para o seu perfil. Então você acaba abandonando e se sentindo, mais uma vez, sem tempo, sem sair do lugar. Vamos mudar isso então? Quem é que está sofrendo aí com a falta de tempo? Me diz aí, a Carmen chegou, o Edmar, meu irmãozinho tá ali, já está dando um joinha. Quem mais chegou aí? Me conta aí, qual é a sua principal dificuldade? Você já percebeu uma característica no seu perfil que faz com que você perca o tempo? Vou dar um tempinho para você responder. Já percebeu? Qual é a característica do seu perfil, da sua forma de agir, da sua maneira de ser, que faz com que você perca tempo? Olha ali minha filhinha chegando, essa aí tem um perfil bem produtivo. Ela faz lista de tarefas de tudo, tem checklist para tudo. Então, qual é a dificuldade? O que você faz? O que você já percebeu? Nada? Como eu sei qual é o meu perfil? Como eu expliquei há pouquinho tempo ainda agora, o seu perfil produtivo é um conjunto de características. Nós vamos entrar então direto agora no conteúdo já para responder essa pergunta que a Esther fez. Ó, a Júlia chegando ali também. Todo mundo aí aprendendo a ter tempo. Vamos lá então. O que é perfil produtivo? Vamos entender o que é o perfil para assim você entender como é que você chega ao seu perfil, ok? Perfil produtivo é um conjunto de características comportamentais que interferem no uso do tempo, que faz com que você use o seu tempo de forma eficiente ou não. É aquele conjunto de comportamentos, de situações, de respostas que você dá a cada estímulo que faz com que você melhore o uso do tempo ou que você não tenha tempo para nada. Qual é a importância de entender o seu perfil produtivo? Essas características, essa forma de agir, esse modo que você tem, que é só seu, que é próprio teu, que não tem, que você nem percebe que você faz isso, que você age assim, que você responde dessa forma ao estímulo, conhecer o perfil vai fazer com que você identifique nesses comportamentos, nessas características, quais são as que valorizam o uso do seu tempo e as que atrapalham o uso do seu tempo. Vamos exemplificar para ficar bem fácil. Não respondendo a pergunta da Esther, não tem como você saber, não tem como você identificar o seu perfil unicamente com um teste. Igual como fazer um teste de perfil comportamental, no caso aí do DISC, do Profile, ou de outra metodologia que leve o que tem a teoria do DISC como base para a ferramenta. Ali, dentro dos testes comportamentais, vão sair algumas características, mas tem outras que precisam complementar. Como? Quais são os canais de comunicação que você usa com mais eficiência, que você aprende mais fácil? Qual é o horário, os dias, o momento do dia que faz com que você percebe que você produz mais?
como é o ambiente que você trabalha, que faz com que você renda mais ou não, que faz com que você não tenha produtividade. Como é os seus relacionamentos, a sua comunicação, isso também você consegue ver no DISC. Além disso, os fatores motivacionais. O que te motiva? São fatores intrínsecos ou extrínsecos? Cada um desses vai dizer como é uma parte do conjunto de comportamentos, de características. Outra questão que você pode levar em consideração é a sua dominância cerebral. Qual lado do seu cérebro que domina na hora de você tomar decisão, na hora de você agir? Você é uma pessoa monocrônica ou policrônica? Isso você vê através da sua dominância cerebral. Então, um conjunto todo de informação é que vai definir o seu perfil produtivo. É necessário que você pague um teste para fazer isso? Não. Você pode simplesmente entender o que é o perfil produtivo, absorver essa informação e identificar quais são os comportamentos que são tóxicos ao uso do tempo e quais são os comportamentos que favorecem o uso do tempo. Entendendo tudo isso, você vai conseguir gerenciar o seu tempo de uma forma melhor. Vamos a um exemplo para tentar clarificar essas informações? Vamos lá então. Imagine uma pessoa que é muito visual. Vamos utilizar aí a denominação da Carlson, que é uma pesquisadora americana que fala sobre estilos produtivos. Ela tem na teoria dela 4 estilos produtivos, e esses estilos também têm fundamento lá na teoria do DISC. Bom, aquela pessoa que é visual, ela tem uma tendência a ser mente aberta, a ser inovadora nas soluções, a propor sempre soluções inovadoras, soluções criativas a problemas. Ela tem uma capacidade grande de ver ao longe, de visualizar um panorama geral da situação. Com isso, ela tem facilidade de reconhecer novas oportunidades, ela consegue integrar ideias e resolver rapidamente muita coisa. Porém, isso tudo é muito bom, dá agilidade no uso do tempo, ok? Concordam comigo? Bom, mas essas pessoas que são muito visuais, elas também têm uma questãozinha aí que atrapalha o uso do tempo. Elas são completamente desorganizadas. Mas elas não entendem que elas são desorganizadas. Elas costumam usar aquela frase assim: a minha bagunça é organizada. Eu entendo tudo, eu acho tudo dentro da minha bagunça. Você que não encontra as coisas aqui, mas eu vejo tudo, eu sei onde está. Essas pessoas que são visuais, elas não gostam de gaveta, de arquivo, de pasta, de nada que seja fechado. Elas gostam de muita cor. Então elas têm tudo à vista. O tampo da mesa é lotado e as gavetas são vazias. Então, com isso, elas não percebem que a desorganização atrapalha o tempo, porque elas gostam de ter tudo ali no visual. Então, imagina uma pessoa visual deixando um bilhetinho, um recadinho anotado na mesa de um colega, de um colaborador. Ela vai pegar um post-it colorido, umas 2 ou 3 canetinhas coloridas, ela vai escrever com uma letra bem desenhada, ainda vai voltar e fazer uns contorninhos, uns arabescos ali, umas figurinhas, para poder deixar um bilhetinho de fulano me ligou, fulano te pediu para você retornar uma ligação, qualquer coisa simples assim. Ela vai ter um trabalho de fazer bem bonitinho, porque ela é visual, ela gosta de ver. Por exemplo, ela vai usar a melhor imagem, a imagem mais bonita como fundo de tela do computador dela. Mas a imagem vai ficar encoberta de um monte de atalho ali na área de trabalho. Todos os arquivos estão na área de trabalho. E aí, quando ela precisa de ela fica perdida, porque quando ela coloca na área de trabalho o que ela está usando agora. E aí ao mesmo tempo ela tira outro, porque já não cabe mais nada e ela já não sabe mais onde é que está. Então ela perde muito tempo com a desorganização, com os detalhes visuais e faz com que ela não use bem o tempo, entendeu? Uma característica de uma pessoa visual. Vamos olhar então um segundo exemplo aí, usando os fatores motivacionais, usando como que a pessoa se motiva. Vamos lá, tem 2 tipos.
Existe teste de motivação que ajuda muito na produtividade, mas nós estamos falando hoje especificamente de gestão do tempo. Vou só clarear um pouquinho o que eu diferencio gestão do tempo e produtividade, porque parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando a gente faz um treinamento de produtividade ou trabalha para aumentar a produtividade, é um panorama bem amplo. Nós vamos trabalhar diversas questões aí. Desde a comunicação, relacionamento, os valores, as necessidades básicas, como que essa pessoa toma decisão, quais são as melhores decisões a ser tomadas. Nós vamos entrar em planejamento macro e micro planejamento, plano de ações, ferramentas de gestão de tempo e de produtividade que ajudam na gestão do tempo, além do perfil produtivo. Já que na gestão do tempo, eu gosto de ser mais específica. Eu trabalho única e exclusivamente a gestão do tempo. Como melhorar o seu tempo? Eu parto do pressuposto que você já tem um planejamento, você já sabe onde você quer chegar, você já sabe quais são os seus objetivos, quais são as suas metas e o que você precisa fazer para alcançar aquelas metas que você estabeleceu. Mas simplesmente você não tem tempo para executar o que você precisa. E aí o que você precisa, então, não é um treinamento de produtividade, é um treinamento de gestão do tempo, de preferência baseada no seu perfil comportamental, no seu perfil produtivo, para ser mais eficiente e mais eficaz, ok? Então vamos lá, aquela pessoa que tem uma motivação extrínseca, ela reage ao que os outros esperam dela. Então ela é impulsiva, ela está sempre assoberbada porque ela está de olho em todos que estão em volta dela. Ela está sempre disponível para ajudar as pessoas que estão em volta. Ela tem a forma como ela vê o mundo, como ela se relaciona, como ela se motiva é ajudando as pessoas. As pessoas são muito importantes para ela. E com isso, ela está sempre com múltiplas exigências, múltiplas tarefas para entregar, resultados para alcançar. E não tem um pingo de tempo para si. Equilíbrio não existe para essa pessoa. Ela se doa completamente, além de agir pensando na forma que os outros vão olhar para ela. Isso faz com que ela não gerencie bem o tempo, porque além dela não ter equilíbrio, sofrer por não saber dizer não, ela diz sim para todos e para tudo, ela não consegue viver de outra forma. Ela precisa trabalhar essas questões. Aquele que tem a sua motivação mais intrínseca é exatamente o oposto. Muito bem, Carmen, está se identificando aí. A intrínseca é exatamente o oposto. Ela pensa primeiro como aquela situação vai interferir nela, para a partir daí ela tomar a decisão. Então ela está sempre preocupada se o que ela está fazendo, como isso vai trazer de resultado nela, como isso vai influenciar o que ela está fazendo, a vida dela de um modo geral. Então essas pessoas, elas demoram muito tempo numa tomada de decisão, porque elas vão analisar o que aquela decisão vai interferir nela, qual resultado vai trazer para ela, e ela não tem uma visão clara, ela não está muito preocupada com o outro. Isso faz com que ela perde tempo, porque ela também não trabalha bem em grupo, ela não sabe se comunicar de uma forma muito eficaz, porque ela não liga muito para o que os outros estão pensando e ela guarda para si. Isso faz com que ela se prenda e não tenha agilidade na execução das coisas. Ela tem, as intrínsecas, elas têm facilidade de estabelecer limite. E dessa forma, elas impedem a sua criatividade, a visão fica mais restrita e o resultado é que o tempo não é bem utilizado porque está muito voltada para si e não está vendo o panorama geral. Então, a extrínseca perde tempo porque se dedica demais ao outro e a intrínseca ela perde tempo porque olha demais para si na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer alguma coisa, dar resposta a algum estímulo. Sejam bem-vindos que estão chegando aí, Tatiane, Cássia, Babiloja, seja bem-vinda, obrigada por estarem aqui conosco. Bom, então eu já falei aí,
Perfil produtivo, então, é um conjunto de características comportamentais que levam você a usar bem ou mal o seu tempo. E a importância de você conhecer isso é exatamente trabalhar os pontos bons, aquelas características boas para melhorar o uso do seu tempo, e trabalhar aquelas características que atrapalham o uso do seu tempo de forma a fazer com que mude essa situação e você comece a usar o seu tempo de forma mais consciente. Então, a grande importância de você conhecer o seu perfil produtivo na gestão do tempo é você usar as suas características comportamentais de modo consciente a favorecer o uso do seu tempo, ok? Então, a importância, como eu vou adiantando aqui, eu fiz um monte de informação aqui de como agir, do que falar, um conteúdo de apresentar para não ficar perdido, e eu vou adiantando as situações. Então, a importância de conhecer o seu perfil produtivo é exatamente isso. Você trabalhar tudo aquilo que envolve a produtividade, a gestão do tempo, a favorecer os seus resultados. Então, desde o seu ambiente de trabalho, a forma que você pensa o tempo, a forma como você age e responde aos estímulos. Conhecendo essas características, você pode escolher melhor o seu método, a ferramenta que é mais adequada ao seu perfil, e assim você consegue gerenciar o tempo com mais eficiência e mais eficácia. Tudo bem? Alguma pergunta por aí? Alguma dúvida? Falando em ferramentas que são mais adequadas, vou dar mais um exemplo para que você entenda. Imagina aí uma pessoa, e agora eu vou usar as denominações do teste Profiler, que é baseado no DISC, né, um teste de perfil comportamental. Imagina uma pessoa que é comunicadora. Se fosse no DISC, ela era auto-I, aquela que acha que pode influenciar tudo e todos e conquistar tudo e todos pela influência. São pessoas altamente dedicadas aos outros e que falam muito. Já disse o nome aí do perfil, comunicador. Então, elas falam muito. São aquelas pessoas que elas não conseguem ir direto ao ponto. Elas sempre têm justificativas e... sabe aquela história de você conversar e quebrar gelo? O quebra-gelo dessa pessoa comunicadora é aquele quebra-gelo de 30 minutos. E o assunto importante é só 5 minutos, ok? Então, são pessoas que conversam bastante. Essas pessoas têm dificuldade de manter foco, porque elas estão sempre antenadas no que está acontecendo em volta, tem dificuldade em trabalhar em sala com muita gente, em sala com barulho, porque ela está sempre se envolvendo no barulho. Então, ela precisa de uma ferramenta que dê foco, que faça com que ela tenha foco no que ela está fazendo. Então, a técnica do Pomodoro, que é aquela que você trabalha 25 minutos focado, 5 minutos de descanso, e a cada 2 pomodoros você acrescenta um pouco mais de tempo, e a cada 4 pomodoros você dá um tempo maior de repouso, né, de descanso. Essa técnica é excelente para pessoas que são muito comunicativas, que precisam de foco. Pessoas que utilizam muito o celular, estão sempre no celular, toda chamadinha ali tira a atenção e faz com que ela não tenha foco. Essa pessoa tem ferramentas que eu utilizo bastante, aplicativos que bloqueia seu aparelho. Você coloca aí os 25 minutos e ele dá uma bloqueada. Cada vez que você vai mexer, não é que ele trava o aparelho, continua funcionando. Mas cada vez que você vai mexer no celular, ele te dá uma notinha falando: ei, você está dentro dos seus 25 minutos, larga a mão disso aí, foca no que você está fazendo, ainda não deu tempo de você parar. Isso ajuda a pessoa a ter foco. Então é isso que eu falo, quando você conhece as suas características, você consegue escolher ferramentas que vão favorecer o uso do seu tempo, ok? Alguma dúvida? Vocês sabem que meus canais de comunicação, de distribuição de conteúdo são sempre de mão dupla. Você pode perguntar que eu estou sempre respondendo. Se quiser me fazer alguma pergunta aí no direct, pode mandar que ao terminar aqui eu respondo a todos, ok? Bom, gente, como eu falei no início, eu não vou ficar aqui gastando muito do seu tempo. Eu sei que esse horário já estão todos cansados, já trabalharam o dia todo, e sono, repouso são importantes também para se tornar mais produtivo e ter um dia produtivo. Então, não vou usar seu tempo aqui todo.
Para concluir essas questões, o que eu posso falar sobre isso é que quero que fique bem claro, repetindo mais uma vez, é que não existe um teste único que defina o seu perfil produtivo. Perfil produtivo é uma característica, é um conjunto de características de informações que vão fazer com que você use melhor o seu tempo ou não. E aí, me conta aí, quem se identificou aí com esses problemas e achou que esse conteúdo é importante para você? Vai dando um like aí, vai dando um joinha para eu poder ver aí se você está gostando, se esse conteúdo está sendo importante para você. Se trouxe alguma novidade, se você já conhecia sobre isso, se você já tinha ouvido falar, comenta aí, por favor, para que eu entenda aí se eu cumpri meu objetivo de te ajudar a gerenciar melhor o seu tempo. Bom, se você se identificou com essas pessoas que estão sobrecarregadas, sofrendo com a falta de tempo e já está até achando que isso é normal, que não existe luz no fim do túnel, que não ter tempo não tem como mudar isso. Se você já sabe qual é os seus objetivos, quais são as suas metas, como você faz para alcançar seus objetivos, mas a única coisa que falta para você é tempo para executar aquilo que você precisa, eu tenho uma novidade para você. Já conversei com muita gente no mercado de trabalho, muitos empresários ou autogestores e empresas grandes aí, que eu realmente entendo que o que eles querem é tempo e que eles não têm tempo de fazer um treinamento para aprender a gerenciar o tempo. Eles querem tempo, eles sofrem com a falta de tempo, mas eles não conseguem parar por 4, 5 horas ou dias ou módulos para aprender a ter tempo. Então, o que essas pessoas precisam é de um treinamento rápido, certeiro, direto ao ponto e sem lenga-lenga, que vai trabalhar exatamente isso que nós estamos falando aqui. Quais são as suas características que interferem no uso do tempo e como você pode usar para melhorar o seu tempo. Após estudar muito e buscar uma solução, como eu disse para vocês no início, eu sou movida a resultados, eu gosto de ter resultados e querendo ajudar essas pessoas que realmente não têm tempo e precisam melhorar a sua gestão do tempo, eu preparei um treinamento rápido de 2 horas, uma aula ao vivo que vai acontecer pelo Zoom, que vai trabalhar exatamente o seu perfil produtivo. Lá nós vamos trabalhar 3 coisas. A primeira, como você usa o seu tempo. Qual é o tempo real que você está usando e qual é o tempo ideal para cada atividade, para cada papel, para cada área da vida que você trabalha. Vamos ver como você pensa o tempo. Se você pensa o tempo de forma que favorece o uso dele ou não, e é todas essas características de perfil. Vamos ver se você é uma pessoa monocrômica ou policrômica, e a partir daí criar uma agenda executável que comece a trabalhar os seus hábitos de ser mais produtivo. Esse treinamento está disponível para você. É só entrar no link da minha bio aqui, na hora que terminar a live, entra lá no link, vai lá e conhece esse treinamento. E se você se identificou com essa pessoa, com esse assunto aqui, e quer receber uma condição especial, me peça pelo direct um link para você entrar num grupo de trabalho, num grupo onde eu compartilho conteúdos específicos e mais densos sobre gestão do tempo. Lá nesse grupo eu vou fazer uma oferta especial para você que está comigo até aqui no final. Bom, o que eu tinha para dizer para você era isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que você possa usar essa informação de forma a melhorar o seu uso do tempo. E eu quero deixar um convite aqui em aberto para você. Logo depois do carnaval eu vou fazer outra live e vou trazer um convidado para falar para vocês sobre perfis comportamentais.
Essa pessoa, ele é um treinador do Profile, ele é representante da Solides aqui no Tocantins, ele é instrutor, ele ensina pessoas a serem analistas Profile, e ele vai falar da importância dos perfis, ele vai falar sobre cada perfil e mostrar como que você pode usar esse conhecimento para favorecer aí o seu trabalho, os seus resultados, a sua produtividade. Então, eu já deixo aberto aqui o convite. Siga meu perfil para que você seja notificado e receba aí os conteúdos na palma da mão e entra no grupo. Assim você pode ter acesso a conteúdos mais densos e em PDF, em vídeo e ferramentas que vai te ajudar a gerenciar o seu tempo de forma melhor, ok? Se quiser fazer alguma pergunta, estou aqui disponível nos próximos 40 minutos para te responder. E no mais, muito obrigado pela sua atenção, pela sua confiança, por estar aqui comigo até agora. E presta atenção aí, quais são as formas de agir, qual é o seu comportamento que está atrapalhando o uso do seu tempo. E me conta aí depois, ok? Abraço, até a próxima, bom descanso!